Quem são os mineradores? Cara, era isso, era aí Vamos lá. Eu não sei como funciona esse troço. Vamos lá. Eu ia perguntar, ainda bem que tu chegou aí. O que é mineração, né? Mineração é o processo de validação das transações, de registro delas no blockchain e o ganho da recompensa, que são os novos bitcoins criados ou as tarifas que os usuários pagam. Cria-se bitcoins, então. Sim. Há uma taxa já estipulada no começo do sistema, que foram 50 bitcoins por bloco de transações. A cada 10 minutos um bloco é encontrado. E cai pela metade a cada 4 anos, até chegar aos 21 milhões de unidades. Então esse é o máximo. 21 milhões de unidades, E aí acabou. para-se de minerar Bitcoin também. Para-se de se criar Bitcoin. A mineração permanece, mas não tem mais novos Bitcoins. Toda a remuneração dos mineradores aí vem apenas de tarifas de transação que são pagas pelos próprios usuários. Então já é da oferta monetária circulante. Entendi. E não de nova oferta monetária. Então seria assim, se for começar a minerar, começa logo, é isso? Ah, já era. Já era. Já era. Hoje, por conta dessa... A rede está tão potente que para você conseguir minerar com sucesso, cara, hoje precisa de alguns milhares de dólares. Fazenda de computadores. Tem que ir lá investimento. É uma indústria já especializada. Entendi. lá na Groenlândia, lá no Ártico, montar um Entendo. servidor lá. Não vale mais a pena para um... Entendi. Hoje não. Então a mineração é esse processo, e tem a parte que é mais difícil da mineração, que é por isso que precisa de computador potente, que é a chamada prova de trabalho. Agora eu vou confundir, agora vai ser... Vambora, Vamos adoro. lá. O que é a prova de trabalho? Então vamos lá. O minerador vai lá, coleta as transações que estão acontecendo na rede, foram transmitidas, coletou algumas transações, botou no bloco dele, tem lá a recompensa para ele. Hoje é 12... Não, hoje é 50, 25, 12,5, 6,25 bitcoins. É a recompensa que vai cair agora, em maio. Então, hoje é 12,5 ainda. Então, o cara vai lá, recebe 12,5. E aí, como é que ele faz? Eu não pego esse bloco e simplesmente, tá aqui meu bloco, registra na rede e vou ganhar os bitcoins. Para ele poder registrar esse bloco e ser validado pelo restante da rede, ele precisa provar para todo mundo que ele resolveu essa prova de trabalho. E a prova de trabalho é um problema computacionalmente custoso de resolver, e ele é artificialmente custoso, então ele é feito para ser custoso, para provar que o cara gastou energia e que ele consiga então resolver. E no caso do Bitcoin, esse problema é tão difícil que ele demora sempre 10 minutos em média para ser resolvido. Então, que problema é esse, né? Para entender o que é essa prova de trabalho. Todo mundo conhece o Sudoku. Uhum. Imagina que o Sudoku tem lá as linhas e colunas. Quanto mais vazio ele tiver, mais difícil de resolver. Sim. E é tentativa e erro. Vai lá preenchendo as casinhas até achar o resultado. Mas depois que ele está resolvido, é muito fácil verificar se está correta a solução. Soma as linhas, soma as colunas e pronto. Se estiver correto, está correto e pronto. Então a lógica da prova de trabalho no Bitcoin é a mesma. É um problema criptográfico, aquela função SHA-256, que é difícil de resolver, e o computador fica lá testando, até encontrar a resposta correta. E quando ele acha a resposta correta, ele transmite o bloco para todo mundo, com as transações, com a recompensa e com o resultado da prova de trabalho, e todo o restante da rede consegue comprovar que está correto. E como é muito fácil de provar, o cara comprova em milésimos de segundos. Tá ok, beleza, registra o bloco, adiciona ao blockchain e vamos embora para o próximo bloco de transações. Então, assim que funciona a rede. E ela se ajusta automaticamente. Porque se mais computadores quiserem minerar, quando começou lá, cara, isso aqui vamos achar dinheiro, vamos botar mais computador a rodar aqui. Mais difícil se torna esse problema. Então, a rede automaticamente calibra essa dificuldade para sempre manter a média dos 10 minutos. Entendi. Caralho, é assim que foda isso, Muito cara. foda. Muito foda. E é assim que não tem a inflação no Bitcoin, se mantém sempre essa média. Então, entendi que foda isso daí. Então, assim, não adianta eu botar meu computador ali pra minerar, porque simplesmente não funciona. Não vai rolar. Ele rola. milhão de computadores. A chance Não, do seu... só no meu computador. Vou ali no meu quarto, não rola essa O porra. seu computador tem a chance de 1 em 2 bilhões de anos, eu acho. Então, Pois é, não cara, rola muito foda de isso. tirar um Bitcoin. de conseguir achar a prova de trabalho antes dos demais computadores. Entendi. Por isso que é uma competição. É uma competição. E cada minerador tem o seu próprio bloco e a sua prova de trabalho única. Porque o que, assim, para explicar exatamente o que é a prova de trabalho, o cara precisa executar essa função criptográfica, o SHA-256, com algumas variáveis.
Uma das variáveis é as transações que estão no bloco, outra variável é a referência do bloco anterior, e a outra variável é o chamado nonce. E é esse o valor que ele precisa achar para dar a resposta correta. Então ele fica testando apenas essa variável, rodando sem parar, até encontrar a correta. Quando achou... O incentivo para que houvesse mineração era novos bitcoins. Ganhar novos dinheiro, bitcoins, pô, né? era as pessoas ganharem dinheiro com isso. Porque pro Bitcoin, o cara que criou, Nakamoto. ele projetou um número máximo, é isso? Sim. Mas ele... A ideia dele com os 21 milhões, o número 21 milhões é totalmente arbitrário. Poderia ser 21 milhões, poderia ser 33.500 ou 48, não interessa. Isso foi arbitrário. O que é importante é a forma, a taxa em que ela é criada, que os bitcoins são criados. E o racional ele não criou dele... logo os 21 milhões? Para ter esse incentivo. Para que haja um Pra ter incentivo. um incentivo. A máquina não gira, né? Para que as Pra pessoas queiram minerar e botem o computador para rodar e validar as transações. E que haja um trabalho... Porque esse trabalho de mineração todo, ele faz com que o Bitcoin seja possível. É isso? Se não houvesse ninguém minerando agora, Não ia agregar A valor. rede para. a rede para. Nenhuma transação é confirmada. E Entendo. é interessante que, pelo fato de ter que ter uma mineração, é uma conexão da moeda com o mundo físico. Porque... É a energia real que é despendida para poder... por isso que é muito parecido nesse sentido com o próprio ouro. E o racional dessa taxa de inflação foi para simular uma commodity como o ouro. Essa foi a ideia do Nakamoto. E assim como o ouro, cara lá precisa despender dinheiro para poder extrair ouro, refinar, minerar ouro e ter lá a barrinha bonitinha. O Bitcoin é da mesma maneira. A diferença é que no Bitcoin... Por isso que é minerar. Exatamente. Foda. A diferença é que no Bitcoin, a mineração ela teve um duplo papel. O papel inicial, que é de colocar os Bitcoins em circulação, porque novos são criados, e de prover a segurança da rede. Porque depois que novos Bitcoins, que acabar os 20 milhões, que chegar no limite, a mineração segue, mas não com novos Bitcoins, e sim apenas as tarifas de transação que são pagas pelos próprios usuários. Aí essa vai ser a remuneração do minerador. Então, quando ele dá quando sua máquina está minerando e o Bitcoin ele te dá o desafio, você, na verdade, você está resolvendo o desafio e, ao mesmo tempo, provendo um serviço para a rede que é de verificação. foda. De segurança. Entendi. Porque aí por que é tão... Vai ficando cada vez mais foda. Por que é tão foda assim? Por que é inquebrável quase o sistema? Eu falei que na prova de trabalho tem lá a função e aquelas variáveis. As transações do bloco, a referência do bloco anterior e o nonce, que é a variável que precisa ser encontrada. A referência do bloco anterior é o que acorrenta todos os blocos de transações e faz com que a rede não consiga ser quebrada. De que forma? Se por acaso o cara espertinho quer saber 3 blocos atrás ou 5 blocos atrás, eu vou alterar uma transação lá e vou voltar os bitcoins para mim que eu transferi para alguém. Se ele fizer isso, ele vai alterar a primeira variável daquele bloco, que é o conjunto de transações. Ele vai mudar uma transação. Então, ele mudando aquela variável, ele precisa refazer a prova de trabalho e achar um novo resultado. Ele refazendo a prova de trabalho, ele cria uma nova referência para aquele bloco que vai impactar o bloco seguinte. Então, o bloco seguinte tem que refazer a prova de trabalho. E assim por diante. Então, é sempre uma corrida no sentido de, para o cara conseguir adulterar uma transação passada, ele não apenas precisa refazer a prova de trabalho daquele bloco, mas de todos os blocos subsequentes e mais rápido que todo o restante da rede. Que é impossível. Que é impossível. Você teria que ter um computador Deus, supremo. É impossível. Aí tem o chamado... mas tem o ataque dos 51%. Se o cara detiver mais de 51% da força computacional, ele tem mais chance de conseguir fazer isso. E aí que entra a parte que é um pouco mais complexa, que tem a ver com os incentivos da rede, que sim, ele pode fazer isso, ele conseguiria, em tese, ter mais probabilidade de voltar no blockchain, adulterar a transação e refazer o blockchain, refazer a prova de trabalho e conseguir burlar o sistema, mas o restante da rede não é completamente passiva. O cara mudou a transação, mudou o bloco, a gente tem que aceitar e pronto. Não. Então, o restante da rede que está assistindo
também recebe os novos blocos, valida os blocos, e se o cara, por exemplo, quiser adulterar alguma regra dos novos bitcoins, que hoje é 12,5 bitcoins por bloco, se ele quiser dar uma desperta, vou botar agora 55 bitcoins, cara, não vai passar. Então a rede não vai aceitar um bloco inválido. Então mesmo que alguém detivesse a maior parte da força computacional, o cara conseguir subverter a rede assim, não é tão simples. É bem difícil. Porque todo o resto teria que validar isso pra... Faz sentido. Tem dois tipos de nós na rede, para simplificar. O minerador, que valida a transação, registra no blockchain e ganha recompensa, e o nó chamado nó integral, que é o full node, que é o cara que apenas valida as transações e também certifica que as regras estão sendo seguidas. Esse cara também é muito importante. Existe pessoas com computadores dedicados a fazer essa verificação. Sim, e essa verificação qualquer computador faz, que basta rodar o software do Bitcoin e E você ganha algo também? Não. Aí o algo nesse sentido É a tua própria segurança. É manter a rede segura. Entendi. Tá acontecendo automaticamente só do fato de você usar a rede. Cara, é muito fodástico. Cara, é muito foda É isso. muito Foda, foda. velho.